Tô aqui na minha cobertura e esse foi o resultado de hoje, R$15 mil. Eu fiz questão de ir ao banco e pegar em espécie só para vocês terem noção. Já vou te adiantar que eu não sei gravar vídeos e esse provavelmente já vai estar todo cortado. O que mais tem na internet é 7-1 programado para te enganar. Essa é a grande verdade. Gente que não tem resultado nenhum e quer vender milagres na internet. Nunca nem saíram do Brasil e moram debaixo do teto da mamãe. Eu posso ser um desses 7-1? Posso. Talvez eu até seja. Como é que vocês vão saber? Fale o seguinte, galera. Entre no meu Instagram. Europa é minha segunda casa. Vou todo ano para Grécia, Paris, Tailândia, Estados Unidos e sempre muito bem acompanhado. Meus amigos, não tenho carro, não gosto de dirigir, tenho apenas jatos e helicópteros. Meu nome é Diego Aguiar e há anos todos querem saber o que eu faço. Imploram para andar, trabalhar comigo e ter a minha vida. Eu tenho uma boa notícia. Agora você também pode. Sou amigo de famosos no mundo todo. Whindersson, Orochi, Ludmilla, Anitta, Post Malone, Taiga, Dennis DJ. Então vamos lá, vou revelar o meu segredo. Trabalho com o mercado financeiro há mais de 10 anos, já estou aposentado há mais de 5. Faz o seguinte, meu amigo, se você acha que isso tudo é uma grande mentira, sai do meu site agora, faz esse favor pra mim. É o seguinte, eu vi muito safado 7-1 vendendo cursos ridículos na internet e eu nunca vendi nenhum curso de nada. Eu ganho dinheiro do mercado e não vendendo cursos. Estou aqui hoje para mudar tudo isso. Vou te entregar conteúdo de qualidade e não vou estar ganhando nada com isso. Presta muita atenção como tudo isso vai funcionar. Meus traders fazem operações no mercado de opções. Sempre que eles forem fazer uma operação, eles vão mandar para vocês copiarem apenas clicando em um botão. Resumindo, você vai ter o resultado de um profissional mesmo sem entender nada. Eu sou multimilionário e copio todos esses sinais. E como você vai saber se isso funciona, se é verdade ou não? Muito fácil, basta comprar agora, o preço é ridículo. Como eu disse, eu não ganho nada, o dinheiro vai todo para minha equipe. E se você não gostar, não tem problema, pede o dinheiro de volta que eu devolvo na mesma hora. Já me alonguei muito, então clica no botão agora. Caso ele esteja funcionando, significa que ainda tem vaga. Se não estiver funcionando, me manda uma mensagem no Instagram. Lembrando sempre, a prioridade são minhas amiguinhas. Te vejo no meu curso ou nas melhores festas do mundo. Ciência, então acho que é um resultado inesperado, porque do Flamengo no Maracanã se espera sempre vitória. Mas se tem um time que tem mostrado tranquilidade para esse tipo de jogo, esse time é o Red Bull Bragantino. E acho que a grande notícia, apesar da derrota, e a grande notícia dos últimos jogos, é o Rodrigo Muniz, né? Porque é tão difícil achar um centroavante. São Paulo está procurando um centroavante. O Abel teve que botar o Daverson. O Corinthians multou o seu centroavante, etc. e tal. O Flamengo tem um, que é espetacular, que é o Gabriel. Tem o seu reserva, que é genial, que é o Pedro. E aí, por causa da convocação do Gabriel e da contaminação do Pedro na seleção olímpica, colocou o plano C para jogar. E o plano C está jogando o que o Muniz está jogando, né? Então o Flamengo tem boas notícias dentro das más notícias de calendário e da má notícia que foi a derrota no jogo contra a equipe do Bragantino. O Flamengo tropeçou, São Paulo não faz um bom campeonato, o Inter e o Grêmio não decolam, o Atlético está aproveitando, o Palmeiras está aproveitando, hoje estão rivalizando com o Bragantino, com o Fortaleza e com o Atlético Paranaense. E na cabeça do Muniz, muitas vezes podia passar, cara, quando que eu vou ter chance de jogar aqui? Não é, Fábio? É isso. Aproveitar as chances, né? Tá aproveitando, exatamente. Né? Porque o Flamengo é um time que chama a atenção da seleção, né? Então os jogadores iriam ser convocados, abriria uma chance para o Muniz, mas o que mais importa é você saber aproveitar a chance que você tem, né? Então é um jogador que está fazendo muito bem feito o seu papel, né? A gente não é um jogador que não está deixando a saudade ser muito grande do Gabigol, seja do Pedro, porque está conseguindo dentro do campo entregar e fazer os gols que cabem a ele, né? O jogador diário, camisa 9, ele está ali para empurrar a bola para dentro. Então, assim, é um jogador que vem fazendo gols em quase todas as partidas. O segundo gol dele é brilhante e é bacana demais, né? Quando você vê um jovem talento assim despontando, né? Então, o Flamengo está muito bem servido, né? Nessa função, o Flamengo está muito bem servido. O Fortaleza empatou agora a partida contra o Fluminense, tá 1-1, e é o próximo adversário do Flamengo. Bom jogo também no Maracanã, hein? Muito bom mesmo. Ontem me chamou a atenção que o Flamengo no segundo tempo ficou mais cansado, né? E aí acabou usando da falta de recurso ou do recurso de levantar a bola na área meio que de qualquer jeito. Mas o Rogério morreu com substituição a fazer, né?
Poderia ter promovido mais mudança, e não é promover mudança por promover mudança. É porque os jogadores vão ficando mais cansados mesmo, né? Em reta final, em um jogo que foi muito corrido. E ele tem sido criticado hoje, ontem à noite já, por causa disso, né, Bruno? Poderia ter realmente mexido um pouco mais no meio campo. Pessoal, a gente tem uma fase de grupos da Libertadores, a gente pontuava, campanha histórica, 3 jogos, 3 vitórias. E às vezes o torcedor acha que é pirimba, que é birra, e não é, porque vai acontecer situações assim de times mais qualificados, é o que o Calçade apontou. Você não retarda, você não reduz, você fica torcendo, você não compõe, você não tem uma ideia coletiva de final de jogo, de voltar. Se você está dando aquele gás até o último minuto em busca do gol, você precisa dar também para não tomar esse gol. Tem outro time do outro lado do campo, não é só você que está buscando. E aí na carona do que você falou, Vitor, que eu queria pontuar da coletiva do Rogério, já vamos entrar no assunto do Pedro, que eu acho que também é interessante que o William está querendo. Ele fala que o lance do segundo gol é simplesmente uma situação de transição defensiva. Eu não achei simplesmente uma situação de transição defensiva. O terceiro gol, sim. Não sei se ele se confundiu nas palavras. Mas o segundo gol, o Flamengo até tenta retardar, que é o que o Calçade pedia. Mas aí retarda, o Bragantino circula bem a bola, o Red Bull Bragantino circula a bola, acha, afunda o jogador, abre o campo, tem o cruzamento, o Flamengo não chega bem na área com o Diego Gerson, como a gente já falou, tem o bate-rebate, e aí não é só uma situação de sorte, como ele fala ali, né? Parece que foi apenas um lance ao acaso. Tem o erro do posicionamento inicial, tem o erro do bote do Gerson, que é um pé meio mole, é um erro de posicionamento, a bola sobe, e aí tem uma situação também de bola aérea, de posicionamento da sua linha defensiva. Tô longe de achar que foi uma situação pontual de transição, e tô longe de concordar também do Rogério que foi um erro ali de bate e rebate. Parece que estava batendo na canela de uns 3 caras ali e de repente a bola entrou. Não foi isso. Tinha um conceito ali e tinha uma situação de erro do Flamengo. Fala, Calça. Esses cruzamentos, o tempo todo, o time está só marcando, olhando para a bola. É o seguinte, naquele segundo gol, o Bragantino coloca, eles conseguem, o Flamengo fica dividido dentro da área, uma galera foi para a pequena área, a outra está na marca do pênalti, e os 2 jogadores do Bragantino estão entre essas 2 linhas, dentro da área, para receber o passe. Não é assim. O jogador dentro da área, você precisa marcar o jogador. Você não pode ficar só ali. Ali o Flamengo afundou para defender o gol. Não é só isso, não é só assim que se joga. Então, sim, tem muito erro conceitual. Exato. Sim, enorme. Depois, não dá para falar. Desculpa, sorte não é sorte. É erro de. Falar em treinamento é difícil, né? Porque os times não treinam. Mas aí, cara, você tem que trabalhar no vídeo, infelizmente, né? E esse é um outro lado do futebol brasileiro. Nós nunca vamos assim atingir a qualidade que a gente pede, fala, aponta os erros, sem poder corrigir isso dentro de campo, né? Então, assim, o que a gente está vivendo aqui, e isso se aprofunda com a pandemia, você vai dilacerando a questão técnica. Às vezes tem bons jogos, às vezes o jogo você percebe que falta conteúdo, porque faltou treinar, porque faltou conversar, ou porque não se sabe arrumar, ou porque não se consegue tempo para isso, e a gente vai levando a qualidade do nosso jogo lá para baixo. Então, assim, sempre é bom tocar nisso, porque também não dá para ficar falando aqui, passar um linha todo, ignorando a quantidade de partidas que as equipes brasileiras fazem ao longo de um mês, sem contar os desfalques também que a equipe está sendo submetida em relação de competição de Copa América, né? Só seus 2 meias, um voltou de Covid, o Pedro da Seleção Olímpica. Quer dizer, é um festival de absurdos que os clubes têm que suportar. Assim, e suportam porque também nunca fizeram nada para resolver. Outra coisa aí, João, que chamou a atenção então nessa coletiva, é a história do Pedro. Anotei até aqui, ó. Decisão administrativa. Não há participação minha. O Rogério deveria ter voz, né, na liberação do Pedro, ou João Guilherme? Olha, eu acredito que ele, em algum momento, será consultado, né? Mas o Flamengo já divulgou. Vocês estão ouvindo o João? Não estou ouvindo o João Guilherme, não. O João tá mutado pra gente no Discord, mas tá saindo na TV. A gente quer te ouvir, João Guilherme. Ele pode ser ouvido. Nós não podemos ouvi-lo porque ele não quer que a gente escute. É só pagar a caixinha no final do programa. Só pagar aquela caixinha bacana, Pedro. Né? É aquela caixinha bacana. Mas, mutei aqui para ficar ouvindo atentamente vocês aqui no que vocês estão falando em relação à participação do time do Flamengo. Mas respondendo sobre o Pedro, eu acredito que em algum momento
o Rogério será ouvido sobre o tema. Porém, essa é uma decisão da diretoria do Flamengo e da presidência do Flamengo. E aí entra o lado político na situação, né? Porque o Flamengo já vem se desentendendo com a CBF há algum tempo. O Flamengo solicitou que o Pedro não fosse convocado, como outros clubes fizeram e foram atendidos, e o Flamengo não. O Pedro foi convocado. Então o Flamengo, além de achar que o Pedro é um jogador caro e muito importante em momentos decisivos que estão chegando, como por exemplo da Libertadores da América, mesmo não sendo um titular hoje absoluto, mas é bom ter uma opção como o Pedro no momento decisivo de Libertadores da América. Então, pelo que o Flamengo diz, é uma decisão que vem acima do Rogério Ceni, né? O Flamengo não vai liberar o Pedro. E, obviamente, que o Rogério Ceni ficará contente de poder contar com o Pedro, porque é importante ter um jogador como esse, que seria titular em qualquer time do futebol brasileiro, num momento decisivo como vem por aí Libertadores da América e outros jogos que estão também chegando. E digo mais, William, até se o treinador pedir para o jogador não ser convocado, isso não tem que passar pelo... O treinador tem que falar com o jogador, mas a decisão tem que ser administrativa, porque no final das contas o treinador lida com o atleta e o atleta quer ir. Então isso pode gerar, estou indo muito no detalhe, tá? Isso Você pode acha que ele gerar... não tem que se envolver isso mesmo? Eu tô entendendo o que você está falando, porque eu compartilho do teu pensamento. Então, isso pode gerar alguma insatisfação. Porque a situação do jogador que quer ir para a Olimpíada, ela é muito confortável, né? Porque ele não vai perder a vaga no clube. Ele volta da seleção brasileira olímpica, da inútil seleção brasileira olímpica, e volta para o clube dele, onde ele está bem remunerado, onde ele é respeitado e querido pela torcida, onde ele pode melhorar cada vez mais como atleta, onde ele pode ganhar projeção de mercado, onde ele pode ganhar títulos que vão pesar muito na sua carreira, que vão ser muito importantes. Então, para o jogador, tudo bem, para a seleção brasileira, e todo jogador gosta de vestir a camisa da seleção brasileira. Raríssimos são os que acham isso uma coisa menor. A maioria, se você perguntar, quer ir, né? E eu respeito o desejo deles. Mas nesse caso, volto a falar pela enésima vez. O clube é a prioridade. Seleção olímpica não é data FIFA. A seleção olímpica, quando ganha um título de Olimpíada, não torna o futebol brasileiro maior, né? Se a seleção brasileira for campeã do mundo, tem um peso gigantesco. O peso da seleção olímpica é nulo, zero. A Argentina, como disse Lúcio Gonzalez pra gente no Bola da Vez, com Plihal e Lugano, falou: a Argentina vive um jejum de títulos. Messi foi campeão olímpico. Na Argentina ninguém liga. A Argentina que raramente consegue uma medalha de ouro olímpica, né? O Brasil ainda consegue mais medalhas, até porque tem uma população muito maior, então tem mais condições de revelar atletas na sua fraquíssima estrutura esportiva, que privilegia apenas o futebol e quem sabe o vôlei, né? No máximo. Então, os dirigentes do Flamengo tem nessa hora que pensar no clube e tem que resolver isso com o Pedro. Eu tenho certeza que o Pedro quer muito ir para a Olimpíada, mas se ele não for, o veto tem que vir da diretoria para o treinador chegar e explicar que ele é importante, que ele faz falta na equipe, né, que se depender do Rogério, ele prefere o Pedro com os jogadores do Flamengo, mas a decisão, quem toma no final das contas é o chefe. Se o Pedro tiver alguma coisa a reclamar, pode ir lá falar com o Landim. William, Fala, Calçade. Eu tenho a impressão que o Rogério, é impossível esse tipo de assunto não passar pelo Rogério. E eu tenho a impressão. Eu ia falar isso, estou de acordo, Calça. Ele só. A diretoria. Ele se esquivou ali. Tirou o corpo fora, né, Calçade? Ele. Pra que ele esquiva assim? Você vai falar assim, o Rogério, você acha que. Rogério, você quer que convoque o Arrascaeta? Quero. E o Everton? Quero. E o Pedro? Quero. Não, não convoque ninguém. Então, seguinte. O jogador quer ir, vamos respeitar. A diretoria já sabe. Vai lá e a diretoria resolveu tal. E ele não se mete nisso com o jogador não fazer bico. Não vão perguntar para ele sobre CBF, um monte de coisa que ele não precisa responder. Até porque é o seguinte, né? Hoje a cabeça do Rogério está desse tamanho. Você percebeu ali. É a derrota. Então, para ele falar de seleção, de Pedro e tal, hoje é secundário. Ele vai ser duro para ele dormir. Fala, Pedro. Eu acho que tem uma situação, eu estou muito com calça nessa. Acho que o Rogério preferiu muito mais evitar